Oi, gente! Donas da Voz está começando, eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz, vem com a gente! No episódio de hoje, do quadro Inspira e Ação, vamos abordar um tema fundamental e muito falado nos dias de hoje: fertilidade e técnicas de reprodução assistida. Discutiremos como a falta de informação e a pressão social impactam as escolhas das mulheres sobre ter filhos, a importância da educação sobre a preservação da fertilidade e o acesso aos tratamentos disponíveis. Além disso, exploraremos os desafios enfrentados por casais LGBTQIA+, e a relevância da independência financeira no planejamento familiar. Para nos guiar nesta conversa, temos o prazer de receber Natália Milagre, head comercial de um renomado laboratório especializado em reprodução humana e medicina fetal. Com 15 anos de experiência na área, Natália é uma autoridade em preservação da fertilidade e técnicas da reprodução assistida. Ela também compartilhará dicas práticas de como preparar para esse momento crucial, incluindo sinais para procurar um ginecologista e a importância de realizar um check-up da infertilidade. Prepare-se para uma conversa esclarecedora que busca empoderar você com conhecimento essencial para tomar decisões informadas. Seja muito bem-vinda, Natália, a esse programa do Inspira e Ação do Donas da Voz. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder chegar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Obrigada a você. Eu acho que esse é um tema muito importante, né? Eu acho que muitas mulheres estão passando por um processo, seja de dúvidas, seja de tratamento, e estão perdidas ou não conhecem, ou querem buscar um tratamento e não conhecem, né? Então, assim, o que eu vejo é que hoje os médicos falam muito em contracepção, né? Eles falam em como evitar a gravidez, mas poucos falam de como a gente preserva a nossa fertilidade, né? Então, a gente está sempre preocupado em evitar e não em preservar no momento que a mulher quiser ter o filho dela, porque eu acho que é uma decisão que a mulher tem que ter, né? Quando ela quer engravidar ou não. E aí eu queria te perguntar, por que você acha que a sociedade, a medicina em geral, tem demorado tanto para falar tão abertamente sobre esse assunto? Não só a sociedade, né, os médicos não tocam muito, não abordam muito esse tema, mas a sociedade como um todo não leva a sério um tema tão importante como esse. Sim, a sua pergunta é muito interessante, porque assim, do ponto de vista da sociedade, existe falta de informação, desconhecimento sobre a infertilidade e, mais do que isso, tabus culturais e regionais. Então, o que eu quero dizer com isso? Em várias regiões do Brasil, o Brasil é muito grande. Existem alguns tabus falando que a mulher tem que engravidar até os seus 30 anos, que a mulher tem que ser dona de uma família, e a mulher não tem que nada, ela tem que fazer o que ela quiser, entendeu? Só que para isso, ela precisa ter certeza do que ela quer para ela. Como? Primeiro, tendo conhecimento da informação. Uma mulher, ela consegue engravidar facilmente depois dos 40 anos? Ela consegue engravidar facilmente se ela tiver endometriose? Então, esse nível de informação, ela precisa ter acesso. Então, isso é um ponto importantíssimo. Do ponto de vista médico, já tem evoluído bastante esse tema, tá? Tanto em congressos quanto em encontros científicos. Isso é um tema bem avançado e o que está fazendo é uma mudança na sociedade em questão dessa comunicação. Por quê? Porque é exatamente isso. Você falou plenamente. A sociedade está acostumada ao quê? Tome a sua pílula, não engravide, né? E a gente está fazendo agora, a sociedade mudou. Hoje as mulheres deixam para engravidar muito mais tarde. Elas estão focadas em outras coisas, né? A mulher hoje trabalha, ela vai para o mercado de trabalho, tem uma carreira, né? E muitas vezes nem casaram com 35 anos. A grande parte, hoje em dia, até, eu falo pelo meu círculo de amizades, não é um tema, né? Preciso me casar, preciso ser mãe. Exato. Eu te falo por mim. Tenho 39 anos, não sou casada e não estou preocupada agora se eu vou ter um filho ou não. Por quê? Porque eu me informei seguramente lá atrás para poder saber das minhas chances e dos meus riscos, ou de ter filho muito mais nova, ou de ter filho muito mais tarde, ou de não ter filhos. Então eu acho que é isso que falta tanto para a sociedade. Em relação à sociedade médica, isso está sendo evidenciado cada vez mais, a gente está desmistificando esse tema,
tá? O que a gente precisa é mesmo, como o seu podcast, é dar voz para esse tema, para empoderar mulheres e até mesmo os homens que queiram ter filhos também, de quais as opções que eles têm daqui para frente. E eu vejo, assim, uma romantização exacerbada, sabe? São vários assuntos que a gente vai trazer e vai trabalhar aqui com vocês, mas a gente vê muito ainda uma pressão social, né? Até para a mulher tem que engravidar, a mulher tem que casar, e isso é desumano. O corpo não responde à nossa cabeça da mulher. Quando a gente fala que uma mulher hoje com 35 anos está no auge da sua carreira, no auge que a gente fala está produtiva, está construindo aí um caminho, a maternidade não é a prioridade da vida dela. Só que o nosso corpo biológico, infelizmente, ele não acompanha a evolução, né? E isso é cruel com a mulher, né? O homem, ele pode ser pai a hora que ele quiser, a mulher não. Sim. Então, por mais que eu me sinta jovem até os 40 anos, como você se sente jovem, como você é jovem, né, o corpo já não é mais. A gente tem até números, né, que falam qual é a probabilidade de uma mulher aos 40 anos engravidar, por exemplo. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem acesso a muitas técnicas de estética, né? Então, vamos falar por experiência própria. Adoro aplicar um Botox. Quem não? A gente aplica um Botox, fica com a pele mais rejuvenescida. O nosso ovário acompanha? Não acompanha. Só que aí, o que acontece? Exatamente, a gente tem a opção de poder fazer a preservação da fertilidade. Então, o que acontece? É isso, a gente, do lado de fora, né? Do lado de fora, a gente tá muito bem visto. Porém, a nossa parte interna, ela não evoluiu conforme as técnicas de estética, vamos pensar assim, sabe? Então, existe uma taxa de fertilidade até os seus 35 anos. Dos seus 35 aos seus 37, ela já cai. Dos 37 aos 40, mais um pouquinho. Depois dos 40, é quase 1%. 1%? É muito pouco. Então, é isso que a sociedade precisa saber. É isso que as mulheres precisam saber. E não quer dizer que, por ter um percentual muito baixo, ela tem que engravidar a qualquer custo. Não. Ela pode fazer isso mais cedo, entendeu? Como? Congelando seus óvulos. Esse é um tema muito importante, porque até pouco tempo atrás eu nem conhecia o termo preservação da fertilidade. Sim. Olha só que tema bonito, né? E é verdade isso, né? Como a gente preserva a fertilidade para que a gente tenha esse direito de tomar a decisão mais tarde, né? Só que aí quando a gente olha, a gente sabe que existe um custo muito alto de tratamento, né? Para fazer, por exemplo, um congelamento de óvulos ou então um tratamento mesmo de fertilização, né? Em casos em que a mulher já não está mais conseguindo engravidar, né? A gente vê, por exemplo, em países como Israel, em que o governo arca 100% com esses custos, tá? Em países da Europa, os planos de saúde, eles acabam pagando o tratamento. E no Brasil, hoje é tudo particular, certo? E como é que funciona? Existe algum tipo de incentivo público? Como funciona a parte de fertilização, congelamento e preservação da fertilidade em termos financeiros para a sociedade? Perfeito. Hoje, 95% do mercado brasileiro, ele é particular. Realmente, o casal, ele precisa procurar uma clínica especializada em reprodução humana. Tá? 5% do serviço no Brasil, ele é um serviço com acesso público, tá? Então, aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, o Hospital Pérola Baiton. A gente, em Brasília, tem um outro hospital e existem alguns hospitais regionais. Porém, existe uma fila muito grande de espera, tá? Existe em torno, depende de cada serviço, tá? De, no mínimo, 2 anos. Então, exatamente, existe isso. Agora, em relação a clínicas privadas, existe uma variação muito grande do tratamento de reprodução humana, principalmente por uma questão regional, tá? E aí, desde uma preservação da fertilidade, você consegue em torno de R$10 mil a um tratamento até R$30 mil. Então, trabalhe sempre com essa curva entre 10 a 30 mil reais. Então, são duas coisas diferentes. Uma é você preservar a fertilidade, que é congelar seus óvulos para que você tome a decisão mais para frente ou quando quiser, né, mais velha, sem se preocupar realmente com a idade biológica. E tem a parte do tratamento mesmo. Então, a gente está falando de um custo começa um congelamento aí nos R$10 mil até uns 30 mil para um tratamento, aproximadamente. Exatamente. E as pessoas se programam para isso, porque eu acho que é muito importante também a gente pensar na preparação financeira, né? Porque é um custo muito elevado.
E óbvio, você tá no auge da tua juventude, vamos combinar assim. Você tá com 35. Eu me achava muito jovem com 35 anos. Mas você tá no auge da juventude, você não quer fazer esse investimento, né? Você quer comprar outras coisas, você quer passear, você quer viajar. Como é que funciona isso na cabeça da mulher? Como é que você vê esse dilema, né? Porque é um dilema pra mulher ter que pensar nisso. É cruel. É muito cruel. É muito cruel. E o ponto é, existe hoje um tabu. Por que eu falo tabu? Se você conversar com uma mulher de 35 anos, ela vai falar, você prefere viajar ou você prefere pegar o dinheiro da sua viagem para a Europa e congelar seus óvulos? 90% vai falar, eu prefiro viajar. É. Entendeu? Então, é muito difícil aquela mulher trazer para a realidade dela, naquela idade, uma dor que ela vai ter lá na frente. Nossa, é muito difícil. Tem até essa visão, né? Exatamente. E pra uma coisa que ela não sabe se ela quer. Ainda tem isso. Você vai congelar os ovos, você não sabe nem se você quer ser mãe. E tem um ponto. Né? Você vai congelar, mas isso não é garantia de sucesso. Então, Verdade. eu sempre falo, quando você compra um carro, você faz um seguro do carro, certo? Certo. Você pretende não bater esse carro para não usar a franquia do carro. Só que o congelamento é a mesma coisa. Você vai congelar os seus óvulos até seus 35 anos. Pode ser mais pra frente? Pode. Pode ser com 37? Pode. Mas diminui o número de folículos produzidos, tá? Então, o que acontece? Você foi lá, congelou os seus óvulos com 30, 32, 35 anos, e aí com seus 45 você quer utilizar. É garantia de 100% de gravidez? Não. Não é. Você tem ali a franquia associando o carro. Você vai utilizar. Mas pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Entendeu? Esse Você é um aumenta ponto. a sua probabilidade. Esse é um Você, ponto muito importante. Você sai Não daquele é 1%. Você lembra que após dos 40 você tem 1%? Você aumenta o seu percentual. Você sai de 1% para 40% de chance. Mas não é garantido. Mas não é garantia. Né? Existem muitas pessoas que fazem tratamento e que realmente gastam uma verba muito alta e não conseguem. Exatamente. Aliás, até para que todas saibam, muita gente tem vergonha, tá, de falar sobre isso, falar que fez um tratamento ou que está fazendo. Isso não deveria ser um motivo de vergonha, nem de tabu. Pelo contrário, as pessoas têm que falar sobre isso, a gente tem que orientar outras mulheres, o mundo está mudando e é importante que a gente tenha conhecimento para que a gente possa se preparar para essa nova realidade que está chegando. Então, para que vocês saibam, existe um impacto muito grande para quem faz um tratamento de fertilidade, seja ele psicológico, né? A mulher tá lá estressada, naquela expectativa, vai, não vai, consegue ou não consegue. Físico, porque é uma carga de hormônio que você recebe no teu corpo, é exame dia sim, dia não, é muito complicado. E financeiro, né? Então você tá gastando muito dinheiro para ter esses tormentos psicológicos, né, e físicos, sem uma garantia que vá dar certo. Então, de fato, a prevenção no sentido precaução, ela seja mais interessante, por mais que seja uma dúvida na cabeça da mulher, será que eu vou investir nisso ou não? Mas pelo menos lá na frente ela vai ter o poder de decidir se ela quer ser mãe ou não. E essa que é a questão, né? Então, a gente estava nos bastidores, ela comentou uma coisa muito interessante comigo, que é sobre os pais já estarem pensando, tem pais que já dão isso de presente para as filhas. Olha só, conta um pouquinho pra gente o que você tem visto na tua realidade, porque eu achei interessantíssimo isso. Sim. Quando o homem faz 18 anos, muitos pais acabam dando um carro de presente pro filho ou contribuindo para a realização desse sonho. E a mulher, o que acontece? Aos seus 18 anos, alguns, isso é bem embrionário, isso, tá bem recente, mas a gente já vê um movimento da sociedade onde pessoas que têm acesso à informação, eles estão presenteando suas filhas com congelamento de óvulos. Isso é muito importante. Eu vejo um movimento muito forte para isso. Daqui a uns 20 anos, isso ser muito mais comum do que a gente imagina. Eu achei o máximo. Imagina um pai preocupado e no bem-estar da filha, porque ele não quer esse peso para ela de ter que estar casada e com vontade de ser mãe aos 30 anos. Né? Que isso não acontece, é muito raro. Exatamente. Eu não sei se também a gente está numa bolha. Eu falo que às vezes eu fico numa bolha porque eu estou em São Paulo. São Paulo é muito diferente do restante, todo o resto do Brasil. Eu mesma sou de uma terra em que as mulheres ainda se preocupam também bastante com maternidade, com casamento. Sim. Mas no meu ciclo social aqui em São Paulo, eu vejo muito mulheres perto dos 40 que
não sabem se querem ser mães ou optaram não ser mães, mas tiveram a escolha de fazê-lo, né? Ou que não estão pensando em casar porque elas estão muito focadas na carreira. Então isso é um movimento que não tem volta. As mulheres estão entrando no mercado de trabalho. Eu acho que está havendo essa desromantização da maternidade, de que você precisa ser mãe faz parte da mulher. Muitas mulheres estão vendo que não buscam isso de fato. Então eu achei fantástico esse ato generoso de um pai, né, que você comentou, de dar essa escolha para a filha, né? Exatamente. E é isso que você falou, a gente vive numa bolha, né? E se a gente tem acesso a um podcast, tem acesso à internet, a gente pode levar esse conhecimento. O que a gente precisa é disseminar esta informação. Tá? Então, existem alguns tabus criados na sociedade, como existiu a Revolução da Mulher, a mulher está cada vez ficando mais empoderada, no mundo corporativo, cada vez mais ela assume uma posição na liderança. Existe já uma cota de ter o percentual 50% homem, 50% mulher na liderança, para ter uma liderança equilibrada, entendeu? Então, o movimento ele já está acontecendo, a gente precisa pegar carona nesse movimento e dar mais voz para isso. Como é que você acha que essas pressões podem ser amenizadas para a mulher? Eu falo porque é muito difícil, né? A gente ser mulher. Ela é solteira, ela não tem filho, tá com 40, já as pessoas começam a dizer que ficou pra titia, que encalhou e tal. Como que você acha que é uma boa forma da gente amenizar essa pressão, por exemplo, que a sociedade coloca em cima das mulheres? O primeiro ponto, eu acho, é a pessoa estar segura da informação, né? Das probabilidades, chances de riscos ou não de engravidar. E quando eu falo isso, eu falo não só de ela ter certeza da informação sobre a infertilidade, mas também fazendo muita terapia. Pode falar isso? Pode, claro. Mas fazendo muita terapia. Por quê? Porque quando você faz terapia, independente de infertilidade, você fica bem com você mesmo. Tá? Você começa a ficar segura, você começa a não se importar com o que os outros falam. E muitas vezes a opinião dos outros, ela é dita sem conhecimento próprio. O que eu mais escuto, Natália, 39, você vai fazer 40, você não tem filho? Não, eu vou ter quando eu quiser. Aí as pessoas olham com aquela cara pra mim, e eu falo, sim, eu vou ter quando eu quiser. Você sabia que eu trabalho com isso? Só que eu tenho propriedade porque eu trabalho com isso. E quem não trabalha? Ela tem que ter a mesma segurança que eu, por quê? Porque ela vai trabalhar, ela vai ler informação na internet, ela vai ler informação num livro, ela vai ver um podcast, ela vai ter acesso a um médico. E Sim. Mais do que isso, quando a mulher passa no ginecologista, desde os seus exames de rotina, né, seus exames cruciais, cada vez mais os ginecologistas estão trazendo esta realidade para a mulher. Aquele ginecologista, ele está fazendo um exame de rotina naquela mulher. Ele não vai fazer uma fertilização in vitro, mas ele vai trazer a consciência para ela. Olha, você está querendo engravidar ou não? Acho melhor você procurar um especialista. Você vê hoje os ginecologistas tendo esse movimento, ou eles falando numa idade até mais nova, olha... Porque eu não vejo isso nos consultórios, sendo muito franca com você. Eu vejo que a gente faz aqueles exames padrão para ver se não tem nada, mas não há um assunto falando sobre fertilidade ou preservação da fertilidade. Olha, você pretende ter filhos? Você já pensou no futuro? Né? Você já pensou em congelar óvulos? Eu não vejo muito esse assunto ser abordado no consultório do ginecologista. Você acha que isso está mudando? Sim, está mudando. Você tem muita razão sobre isso, tá? Mas isso está sendo aperfeiçoado. Eu te falo por quê. Existe um movimento da própria indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, por muitos anos, trabalhou todo esse conceito da anticoncepção, né? E aí o que acontece? Eles estão entendendo que se o ginecologista não referenciar esta paciente para um especialista em fertilidade, esta paciente vai perder o time dela. Então, essas conexões entre ginecologista e especialista em fertilidade está aumentando, tá? Perfeito. Só que está em processo. Ainda não tem se você me pedir percentuais, eu não consigo te dizer que 80% dos ginecologistas passam esse tipo de informação. Isso não é verdade. O que está sendo feito é um trabalho de disseminação dessa informação. Perfeito. E aí, então não esperem o ginecologista de vocês estão assistindo o podcast, não esperem o médico ginecologista fazer esse tipo de pergunta. Vocês agora têm um embasamento para que vocês possam abordar e questionar isso com o próprio médico de vocês, né? E aí eu queria te perguntar em relação... Como é que a questão da fertilidade ela é tratada para a comunidade LGBT?
Você vê muitos casais da comunidade LGBT procurando a fertilização. Como é que funciona para homens? Como é que funciona para mulheres? Você pode falar pra gente como é que é o modelo? Sim, existe, sim, na verdade aumentou cada vez mais, né? Isso é um movimento muito importante, porque as clínicas estão fazendo todo o assistencialismo para esse público LGBTQ. Esse público tem aumentado cada vez mais nas clínicas e eles estão sendo muito bem atendidos porque hoje já existe uma questão de esclarecimento sobre essa opção sexual desse casal, seja de mulheres ou de homens, e também uma questão que existe que é o acesso. Então vamos lá, casais de mulheres, né? Então, o útero É mais fácil. é mais fácil, porque o útero as duas têm. Então, no caso, elas vão comprar um sêmen, tá? Sim. Então, isso existe essa possibilidade. Existem bancos de sêmen tanto no Brasil quanto no exterior, para que vocês saibam, tá? Existe o banco de sêmen. Então, é uma decisão, vocês vão falar com o médico de vocês. Não, para a mulher, a gente tem a opção, inclusive, de escolher as características que você quer do seu filho, não é isso? Exatamente. É bem detalhista mesmo a essa parte. Exatamente. A doação é anônima, né? Mas aí você, quando for escolher, você escolhe normalmente de acordo com as suas características físicas. E aí, cada banco de sêmen trabalha de uma forma, né? Para você averiguar esse catálogo. E aí, eles verificam e fazem a seleção e fazem a transferência embrionária, né? Perfeito. Que é o óvulo dessa casal de mulheres, mas esse sêmen que elas adquiriram. No caso dos homens, o que acontece? A gente tem, por exemplo, um caso muito real, que é do Paulo Gustavo, né? E o seu parceiro. Então, o que acontece? Eles foram pro exterior, selecionaram uma barriga de aluguel, tá? E transferiu o sêmen de um dos dois, mais um óvulo que a clínica disponibilizou para eles. Esse óvulo, normalmente, ele é comprado do mesmo jeito que a mulher compra o sêmen, ela escolhe o sêmen, o homem compra um óvulo. É o mesmo processo. A diferença é que o homem não tem um útero, então ele precisa de uma barriga solidária. Nesse caso, não é permitido por lei a barriga de aluguel aqui no Brasil, né? Talvez explique até porque o Paulo Gustavo foi pro exterior. Você consegue falar um pouquinho pra gente? Porque eu sei que lá fora é permitido. Em alguns países você pode fazer a barriga de aluguel e é um negócio, né? Você paga, a pessoa carrega seu neném no útero e quando nasce, entrega, né, pro casal. No Brasil, parece que isso não é permitido. Me corrija se eu estiver errada. No Brasil, você pode ter uma barriga solidária. É diferente, tá? Agora, a barriga de aluguel, isso realmente não é possível. E o que seria uma barriga solidária? No caso, tem alguém que ele conheça, que queira fazer essa gestação, alguém da família, alguma prima, alguma irmã. Tem que ser parente, não pode ser uma amiga, por exemplo. Pode. Mas o que normalmente ele pode fazer, tá? Pra ele se sentir seguro. Muitas clínicas têm um corpo jurídico para dar toda assessoria para esse casal e dar o direcionamento correto para eles. Então, no Brasil pode fazer desde que não seja cobrado, tá, gente? Então, tem que ter alguém ou um parente próximo e etc e tal que faça essa gestação pro casal. Isso, né? E pro casal se sentir seguro, independente se é um casal homoafetivo ou não, a gente tem a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que são duas sociedades que dão toda a informação para casais, tá? Sejam homens, mulheres, homoafetivos, e aí eles se sentem mais respaldados e seguros para tomarem qualquer decisão. Principalmente o corpo jurídico das clínicas e da sociedade também. E me diz uma coisa, o que é a fertilização in vitro, né? Para quem tá assistindo a gente, o que é? E existem outros tipos de fertilização? Qual é a diferença entre elas? Sim, a fertilização in vitro nada mais é que a replicação do movimento natural de um casal, né, onde vai gerar um filho, só que dentro do laboratório. Então, resumidamente, de uma forma muito tranquila, eu trago aqui para vocês o que é. Essa mulher, ela é submetida a um tratamento, tá? Ela vai passar por uma estimulação ovariana, onde ela vai aplicar em torno de 12 dias a medicação. Tem uma variedade de acordo com cada casal, cada anamnese realizada. E aí, fez a estimulação ovariana, ela produziu seus óvulos, juntou aquele óvulo, tá? Com sêmen. O que ele virou? Virou um embrião. Esse embrião já é o futuro bebê. Esse embrião vai para dentro do laboratório, ele passa por algumas etapas de evolução ali, e essa evolução, ela não acontece somente do embrião. Tem uma temperatura ideal, que tem essa temperatura que seria a mesma do nosso útero e assim por diante. Fez a evolução desse embriãozinho, essa mulher volta para a clínica, ele pega esse embrião, insere dentro do útero dela e ali ele vai aguardar um período para saber se esse bebê vai ter o beta-HCG positivo ou não.
Eu queria até fazer um parêntese, porque nem sempre a fertilização in vitro ela é feita por casais que não têm fertilidade, tá, gente? O que eu tenho visto comumente são mulheres que têm histórico de doenças, por exemplo, às vezes na família ou estão numa idade mais avançada, preferirem fazer o tratamento de fertilização in vitro para detectar doenças prévio à fertilização. Tá? Então, eu acho que é importante a gente dizer isso. Então, se você quer ter essa segurança também, você já está numa idade mais avançada e você quer ter um filho e ter essa segurança, existe essa possibilidade também. Não é feito só para infertilidade, mas para pré-detecção de doença, para que essa criança não venha a ser gerada. Perfeito. Eu vou te trazer um exemplo clássico sobre isso, né? Então, como eu te falei que a gente está mudando muito a questão da medicina. Primeiro que medicina não é uma ciência exata. Né? Ela é uma ciência baseada em evidências e está em constante evolução. Então, o que acontece? Hoje existem testes genéticos, onde você faz o quê? Você consegue fazer uma prevenção, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito do tratamento curativo. Diferente de um trabalho preventivo. E aí, hoje, existem diversos testes. Desde a oncologia, a reprodução humana, a cardiologia, até a oftalmologia e assim por diante, para você trabalhar aquilo como prevenção. Uma das perguntas que a gente mais escuta em congresso tem como eu prevenir o autismo? O autismo, especificamente, ainda não tem, tá? Porque o autismo é uma condição multifatorial, então não tem um teste genético específico. Mas existem outras condições, por exemplo, casais de primos. Existem casais de primos que se casam e querem ter filhos. Existe um risco maior. Como que eu vou fazer? Eu quero ter um filho, como que eu faço? Sim, passe com um médico geneticista, faça um aconselhamento genético e ele vai te dar toda a orientação e conduta que você deve fazer para você se sentir mais seguro, como casal de primos, a ter um filho. Queria te perguntar também, Natália, existem alguns sintomas que a gente pode, sei lá, no dia a dia observar que podem ser indícios, que podem me causar um problema de infertilidade no futuro? Existem? Porque a gente escuta muitas coisas, né? A gente escuta falando de endometriose, tem exames de sangue, não sei. O que você, na tua experiência, o que você tem visto? Sim. O que é considerado infertilidade? Esse é o primeiro ponto, né? Infertilidade é considerado quando um casal tem relação sexual durante 12 meses, ou seja, 1 ano e não consegue engravidar. Esse casal, ele é indicado a procurar um especialista em fertilidade e fazer um check-up da fertilidade. O que seria esse check-up? É uma investigação na mulher, uma investigação no homem. E aqui está uma oportunidade de a gente trabalhar um tabu, tá? Normalmente associam a infertilidade à mulher. A infertilidade também pode ser do homem. E para ser mais empático ainda desse casal, a mulher tem uma bateria de exames para realizar. É mais fácil começar a investigação pelo homem. É bem mais fácil começar pelo homem, então... Exatamente. Começa pelo homem, não deu nada, aí vai fazer uma bateria na mulher. Entendeu? Então, isso é um tabu também que a gente traz. Porque Perfeito. Existe um percentual, sim, masculino, feminino ou os dois, tá? Sim. E em muitos casos ainda existem que é investigado o casal e não consegue encontrar uma causa específica da infertilidade. Gente, e mais uma vez, vamos deixar... que isso não seja um tabu. Isso não é um tabu. Isso é um assunto que impacta na vida de milhões de mulheres e milhões de casais, de homens, tá? Que querem ser pais. E as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Aliás, as pessoas que escondem estão fazendo um desserviço às outras mulheres que querem, né, engravidar. Você havia até mencionado uma pessoa que fala que engravidou com 50 e tantos anos de forma natural, ela vai criar às vezes uma ilusão numa mulher de 40 e tantos anos, 50 anos, que ela pode naturalmente engravidar. E a gente sabe que as probabilidades, a porcentagem é muito pequena. Então, assim, não faça esse desserviço, não tenho medo de falar sobre isso, isso é um assunto aberto. Eu mesma, me colocando aqui, eu já fiz tratamento de fertilização um tempo atrás. Então, assim, nunca foi um problema, nunca foi um tabu. Pelo contrário, eu contava o que eu ia fazer naquele dia para todas as minhas amigas que estavam em volta. Olha, hoje o dia foi isso, aquilo. Eu tinha prazer em informar para todas elas, para que elas não precisassem passar, por exemplo, do que eu já tinha passado, do que eu estava passando. Então, isso não é um motivo para as pessoas terem vergonha. A gente precisa deixar isso claro. Isso não é um tabu e vamos falar mais sobre isso. Isso é um assunto cada vez mais comum e a gente não tem que ter vergonha de falar sobre isso. Perfeito, perfeito. E é importante trazer casos reais. Então, por exemplo, a Ivete Sangalo, ela engravidou das gêmeas após os 40 anos, né? E ela falou abertamente que foi através do congelamento de óvulos que ela fez mais nova.
Entendeu? Então, isso traz uma realidade. Então, assim, o que ela conseguiu, nós também conseguimos. É esse o ponto. Outro ponto também que é muito importante, outra celebridade que eu gosto muito de citar como exemplo, é a Karina Bach. Ela foi mãe independente, ela selecionou um sêmen no exterior, né? Fez a transferência e engravidou. Ela foi mãe solo. Ela é um ícone. Aliás, mega corajosa. Karina Bach, um beijo. Tomara que você assista a gente um dia, porque, assim, você é uma inspiração nesse sentido. Uma mulher corajosa. Porque, assim, não é só fazer a fertilização, é ser mãe solo, é escolher, olha, eu escolhi um sêmen e fui mãe solo. Eu Exatamente. achei ela de uma coragem. Olha, admiro muito ela, de verdade. Sim, exatamente. E um ponto que a gente pode trazer aqui, que não precisa você ir para o exterior para escolher um sêmen ou um óvulo. Hoje, todas as nossas clínicas no Brasil, banco de sêmen, banco de óvulos, estão muito bem especializados, com toda a documentação, regulamentação em dia, e não perde para nenhum serviço americano ou europeu. Perfeito. E mesmo que você vá no europeu ou no americano, você pode fazer do Brasil também. Exatamente. Existe essa função. Você não precisa ir para fora para fazer isso, né? Exatamente. E aí eu queria falar um pouquinho com você, porque a Associação Abraf, ela oferece suporte para essas pacientes que estão fazendo esse desafio da fertilidade, né? E não é fácil, né? Então, como é que essa rede de apoio, ela pode ajudar as mulheres a lidar com essas questões emocionais, né? Porque é importante você ter uma rede de apoio. Tem mulheres que realmente não levam isso de uma forma tão simples. Elas sofrem, elas choram. O objetivo principal da vida delas é a maternidade. E aquilo é um sofrimento e um transtorno. Muitas vezes até coloca o casamento em crise, né? Então, qual é a importância dessa rede de apoio, assim, para esses tratamentos e essas questões psicológicas? Perfeito. A Abraf é uma associação de pacientes formada por uma equipe multidisciplinar que traz para o casal segurança. O que eu quero dizer com segurança? Essa equipe multidisciplinar, ela é formada por geneticista, embriologistas, psicólogas, nutricionistas, entre outros profissionais vinculados à área de reprodução humana. Então é muito importante porque um casal que tem dúvida sobre qualquer parte do tratamento de fertilização in vitro, suas chances de engravidar ou não, ela vai passar com esse profissional dessa equipe multidisciplinar e de forma gratuita. Olha só, gratuita, gente. Existe um apoio, existe uma rede de apoio para isso. Uma associação e outras mulheres também que vão dar o apoio necessário nesse momento difícil. Exatamente. E o importante dessa associação, eu gosto muito de indicá-los que é a Abraf, é porque não existe conflito de interesse. São profissionais renomados no mercado da reprodução humana, tá? E são profissionais que não têm nenhum tipo de conflito de interesse. Ele está pensando no benefício do paciente, na segurança daquele casal, no sentido da informação, que exames que eles precisam fazer, que tratamentos eles têm como opções e assim por diante. Perfeito. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre qual é o papel hoje das redes sociais, dos influenciadores, para tratar e abordar esses assuntos de uma forma mais clara, né? Há uma maneira mais eficaz da gente usar essas plataformas para ajudar e estimular e ensinar essas mulheres? Sim, as mídias sociais são muito importantes para você dar acesso à informação. Então, o que acontece? Tem os seus benefícios e os seus riscos, né? Então, os benefícios são a informação, o alcance dessa informação, o nível de profundidade de conhecimento, o que é um congelamento de óvulos, o que é uma doação de óvulos, o que é criopreservação de gametas, o que é a profissão de um embriologista, de um especialista em fertilidade, quais são as etapas de fertilização. Então, essas informações você consegue hoje ter através das mídias sociais, né? Agora, um risco é cuidado com aquelas propagandas milagrosas, né? Isso é perfeito. Tome um chá de alguma coisa e tenha certeza da gravidez em tanto tempo. Não, toma cuidado, sabe? Sim. Então tem seu risco e seu benefício. Você precisa ter fontes Exatamente. que conhecem, que podem chancelar, na verdade, o que estão falando, né? Não saia acreditando em tudo que vocês escutam por aí, essa parte de comprimidos, né, e etc e tal, que tem muito picareta aí tentando se dar bem em cima da insegurança e infelicidade dos outros, né, não? Exatamente. Então sempre procure clínicas ou pessoas que falam nas mídias vinculadas à sociedade, que é essa que eu mencionei, a SBRA ou a SBRH. Perfeito, Natália. E aí eu queria te pedir, por fim,
Quais são as principais mensagens ou sugestões ou conselhos que você poderia transmitir hoje para as mulheres que estão considerando essa opção de preservar a fertilidade, que estão pensando no planejamento familiar delas? O que você poderia dizer nesse contexto tão desafiador para elas desse momento? Sim. Mulheres, empodere-se. Empodere-se, tenha a sua independência financeira, tenha a sua independência em questão de conhecimento, de informação, de acessibilidade. Vão atrás de pessoas, não só na sua roda de amigos, mas pessoas além da sua roda de amigos, para ter acesso a essas informações. Hoje, a mulher, ela faz o que ela bem quiser. Ela não é obrigada, mais uma vez, a fazer nada. Ela pode engravidar mais velha, ela pode engravidar mais nova, não tem certo ou errado. Você tem que saber o que você quer pra você. Ai, que mensagem linda! Muito obrigada, Natália, pela tua contribuição, por tudo isso que você ajudou aqui a gente, que você explicou. Achei que foi uma aula incrível. Queria agradecer você também aí que está assistindo a gente. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido muitas coisas assim como eu. E mais uma vez, nós temos que ser donas da nossa própria voz, né? Temos que ser independentes, temos que tratar os assuntos com muita segurança, com uma autoestima elevada, porque a gente manda na nossa própria vida. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio.